Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje chegamos ao nosso 82º dia. E isso é muito gratificante, poder estar com os irmãos aqui vivenciando essa experiência, tá bom? E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal, clique ali no sininho e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? E nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Hoje será mais um dia que teremos uma leitura diversificada, onde leremos pontos diferentes, né, da palavra de Deus. Então fique atento, porque a leitura ela começará no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Aí nós leremos do 1 até o 7. Depois vamos pular para o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 12, e leremos também dos versos 1 a 7. Depois vamos voltar para o capítulo 28, 27, melhor dizendo, e vamos continuar de onde paramos, né? Na primeira leitura, lemos até o 7. Agora nós vamos começar do 8 e vamos ler o resto do capítulo 27, todo o capítulo 8, ou melhor, 28, o 29, até o verso 11, tá bom? E depois do verso 11, 29 e verso 11, nós vamos pular para o livro de 1 Crônicas, capítulo 12, de novo, para fazer a leitura apenas do verso 19. Tá bom? Então, 1 Samuel 27, do 1 ao 7. Depois vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, do 1 ao 7. Vamos voltar para 1 Samuel 27, vamos ler o resto do capítulo 27, vamos ler o capítulo 28, vamos ler o capítulo 29 até o verso 11. E depois vamos pular novamente para o primeiro livro das Crônicas e vamos ler no capítulo 12 apenas o verso de número 19, tá bom? Vamos orar então, pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão daquilo que é a tua revelação. Que a palavra do Senhor, ela possa estar entranhada nas nossas vidas, nossas almas e corações. Nos ajuda por misericórdia, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco, engajados aqui nesse projeto. Oramos pedindo o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Vamos ler do 1 ao 7. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois, por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de Davi, que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Tá bom? Tá bem? Então agora nós vamos saltar para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. E vamos ler também do 1 ao 7. Tá bom? Então Davi, ele volta, né? É a segunda vez que ele tem com o rei de Gate, o rei Aquis, ou Aquis, e ele pede asilo, né, ali naquela cidade, mas ele não quer ficar ali em Gate. Então ele pede que o rei lhe dê uma cidade, né, porque ele não se julga, né, Davi com a sua humildade, ele não se julga ali que ele deva morar na mesma cidade do rei. Então o rei vai e dá para ele a cidade de Ziclag, tá bom? Então olha só como é que essa leitura em ordem cronológica, ela é maravilhosa. Então agora a gente viu lá que ele chegou a Ziclag, não é isso? E agora a gente vai para Crônicas e olha como começa o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra.
armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gebeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Gebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Louvado seja Deus. Então aqui ele relata alguns dos valentes, dos homens que estavam com Davi em Ziclag, né? Esses homens peritos ali no arco, né? Em atirar pedras e tal. E agora nós vamos retornar para o primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Paramos no verso 7, agora vamos dar continuidade a partir do verso de número 8. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e os Gersitas e os Amalequitas. Porque antigamente eram esses os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. E dizendo Aques: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Amém? Seguindo aqui, 1 Samuel, capítulo 28, tá bom? A gente vai até o 29, verso 11. Então, 1 Samuel 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou, dizendo: pelo Senhor, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra.
E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos a tua criada à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantando-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa, uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. 1 Samuel, capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte, que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem e torne ao seu lugar, em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se torne, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim viestes até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aques: Por quê? O que fiz? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-se pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Quando a gente olha, né, irmãos,
nós vemos como a mão de Deus, ela governou, né, ela esteve em tudo ali na vida de Davi. Você vê que o Senhor move todas as coisas para que a vontade dele prevaleça e para que Davi ele seja preservado. Então Deus ele move ali o coração daqueles homens, os príncipes dos filisteus, porque Davi conquistou a confiança do rei de Gate, né, do rei Aques. Então ele chama Davi para a batalha. Ele fala: olha, você vai ser o meu guarda, né? Você vai estar comigo. Você que vai me defender. Você vai ser o meu guerreiro de defesa, o meu guardião. Mas a batalha em que Aques ele levanta para guerrear é exatamente contra Israel. E aí, nesse momento, os príncipes dos filisteus, eles vão lá e falam: olha, não é bom que Davi vá não, hein? Vai que lá no meio da luta ele se resolva virar a casaca, né? E olha só como o Senhor preserva até mesmo de Davi colocar a sua mão sobre os seus próprios irmãos, quem sabe até sobre Saul. Porque Davi não estando na batalha, então ele não carregaria essa culpa, entre aspas, com ele, né? Então olha só como Deus ele move todas as coisas. Então, na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós vamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Deus ele move todas as coisas para que a vontade dele se cumpra na sua vida, independente do seu e do meu querer. Tá certo? Então, precisamos descansar por isso. Então, se estamos enfermos, se estamos desempregados, se estamos bem, né? Se estamos com abundância, se estamos com escassez, Deus ele está no controle da situação. É porque ele quer que sejamos dessa forma, né? Há um mês, há um ano, né? 6 meses, é o Senhor quem sabe. O que importa é que cada um de nós possamos manter a nossa confiança no Senhor, tá bom? Então, olha só, Deus ele proveu isso. Então, Deus ele evita que Davi lute contra os seus próprios irmãos, né? E também não fica mal com Aques, não é isso? Então, fica tudo bem. Olha só como Deus cuida, olha só como Deus trata. A nossa vida está na mão dele, irmãos. Nós precisamos apenas confiar nisso. Tá bom? Amém? Então, terminando aqui o capítulo 29, nós vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, e vamos ler apenas o verso 19. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui nós encerramos a leitura de hoje, né? Foi uma leitura ali salpicada, mas essa é a leitura em ordem cronológica. Então nós vamos ver, estamos lindamente vendo a história se desenrolar, né? Aonde Davi começa, quais são os passos de Davi, passo a passo para onde ele vai, quem está com ele, o que que acontece, não é isso? Qual é o desenrolo da história, qual é o desenrolo daquele momento. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Então, enquanto Davi está lá com os filisteus, Saul ele vai se consultar com a pitonisa, ele recebe ali aquela palavra, né? Enfim, é maravilhoso, porque tudo vai dando agora lugar à compreensão na nossa cabeça. Porque agora as coisas vão ficando claras. A história ela vai se desenrolando de uma forma clara. Não é maravilhoso? Então é por isso que eu te peço que você possa compartilhar esse vídeo, que você deixe o seu like, que você coloque aqui o versículo que mais te impactou na leitura de hoje, o versículo que te marcou. Então compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, né, seus familiares. Compartilhe o Plaboc com vídeos, membros da sua congregação, para estarem junto conosco, acompanhando essa leitura que tem sido maravilhosa. Tá bom? Então, com muita alegria, eu também quero te convidar para que você faça parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Então é só você clicar, acessar e entrar no grupo e desfrutar ali dos materiais que a gente compartilha ali. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de mais um dia. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou e batalhou por nós. Te agradecemos porque o Senhor nos manteve de pé.
Te louvamos porque o Senhor tem sido Deus da nossa vida. O Senhor tem descortinado muitas lições na tua palavra para cada um de nós. Oramos assim, gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde, o seu ministério, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.